aproveitar esse momento em que nos encontramos não só unidos pelos nossos pensamentos, mas essencialmente pelos nossos corações. E todos aqui, com certeza, nós desejamos muita paz, muito amor para o nosso planeta Terra, por aqueles que passam pelos nossos pensamentos, são motivos das nossas preocupações. Rogamos, principalmente, os países que estão correndo risco nesse instante por causa do furacão Melissa, que essa tempestade, se nós assim merecermos, Senhor, ela possa ser abrandada ou desviada da melhor forma possível. Rogamos por todos, em todos os cantos do planeta, os locais onde existem guerras, conflitos dos mais variados tipos, aqueles que desencarnaram recentemente, pelos nossos corações, que às vezes sofrem perdas das mais variadas possíveis, que a luz do teu amor, da tua paz, possa nos consolar, nos fortalecer e nos direcionar. Agradecemos por tudo, Senhor, que nós temos recebido ao longo da nossa encarnação, e que essa paz que já sentimos possa permanecer conosco, hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Gente, boa noite mais uma vez a todos que estão por aí, né, que foram chegando, e eu, na prece, não fui capaz de vir. Nós ainda estamos dentro daquela questão da reencarnação do menino Júlio. E hoje, então, vai ser o momento final em que Júlio vai verdadeiramente se ligar, né, à célula ovo, que é ali que começa a concepção, propriamente dito. Nós sabemos que quando um homem e uma mulher têm relações sexuais, se ela está no período fértil, ela tem a possibilidade de ficar grávida, a fecundação ocorre algumas horas depois do ato sexual. E é nesse momento, então, que a espiritualidade adentra a câmara, né, nupcial, para fazer a ligação do espírito reencarnante. O menino Júlio, essa noite, vai ser ligado. E a partir desse momento em que ele se liga, ele fica completamente alheio aos seus processos de encarnação. Ele entra no estado de inconsciência, tá? É claro que espíritos, quanto mais elevados eles se encontram, esse estado de inconsciência que, em geral, nós passamos, não vai acontecer com os espíritos de uma hierarquia mais elevada. Mas, na grande maioria de nós, se ainda somos espíritos imperfeitos, nós vamos sofrer aquela inconsciência, né, durante todo aquele período, tá? O que vamos paulatinamente depois granjeando de novo. Mas naquele momento em que a gente está ligado naquelas duas células que estão entrando ainda no processo de mitose e meiose, naquele momento a gente fica muito inconsciente. Depois, ao longo do processo gestacional, essa inconsciência vai diminuindo. Na infância, ela vai diminuindo cada vez mais, até que a gente se torna pleno de nós mesmos. É só uma revisão, né? Conceitos que eu tenho certeza que vocês já sabem. Bom, a gente não pode esquecer das questões do menino Júlio. Ele tentou suicídio 2 vezes. Uma outra vida, não sei se vocês recordam sobre isso. Ele tentou tomar veneno, os amigos salvaram ele, e ele, não satisfeito, depois se afoga. E aí, nessa vida, quando criança ainda, ele se afoga no mar. Ali não foi uma tentativa de suicídio, foi uma consequência, né? Então, vamos lá. O problema é doloroso, mas é simples, o problema do menino Júlio, né? Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes, deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Então, a gente já sabe que essa reencarnação do menino Júlio vai ser uma encarnação curta. Vai ser uma encarnação curta. Então, ele vai reencarnar e ainda na infância ele vai desencarnar. A gente vai ver isso mais para frente. Mas para quê? Só para tirar aquelas marcas do perispírito. Lembra? Ele está com muita aflição nessa área da laringe. Então, essa curta reencarnação que ele vai ter
vai ser para aliviar, para retirar essa marca do seu perispírito, para que numa outra oportunidade ele possa vir e aproveitar ainda mais a sua encarnação. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores do nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, olha que interessante, confiando-se inutilmente. Então é algo inútil, que não serve para nada, só serve para fazer sofrimento. A revolta, ela só tem essa finalidade, trazer sofrimentos, porque a dor faz parte do nosso processo de evolução. Só que a gente já está aqui reencarnado, a gente já vai sofrendo uma série de perdas. Primeira perda que a gente sofre, quando a gente nasce, a gente perde aquele útero quentinho, aquele lugar aconchegante que a mãe mantinha a gente não precisava se preocupar com nada, em comer, em mastigar, em fazer absolutamente nada. Então a gente já perde esse aconchego. Boa noite a todos que estão chegando. Depois a vida, a gente vai perdendo uma porção de coisas, a gente vai deixando de ser criança, isso é uma perda. Depois a gente deixa de ser adolescente, isso é uma perda. Depois a gente passa pela vida madura, né? Perde a madureza e cai no envelhecimento. E aí vem outras tantas perdas, até que chega um dia que a morte leva a gente. Então, assim, a nossa vida é toda permeada por perdas. Então a dor está ali, mas o sofrimento é quando esta dor cronifica. E isso é uma inutilidade. E a revolta é justamente um sentimento de inutilidade. Porque por mais que eu me revolte com aquilo que está inserido na minha vida, a revolta não vai me isentar de passar aquela situação. Porque se ela está ali, eu preciso vivenciar ela. Porque a gente aqui passa por provas e expiações. É a categoria do nosso mundo. É a categoria das nossas necessidades como espíritos, nesse estágio evolutivo que nos encontramos. Então, se revoltar, anula? Não. Se revoltar, é apenas uma complicação maior que eu arranjo para mim. Eu já estou passando a prova, ainda me revolto, é um peso a mais que eu vou botar nas minhas costas. Peso que eu poderia ter tirado, se eu tivesse aceitação. O nosso problema é que a gente quer lutar com Deus, a gente quer dar ordens a Deus. Senhor, eu não mereço ficar doente, eu não mereço passar por reveses financeiros, eu não mereço passar por obsessão, eu não mereço passar por nada. A gente parece uns santinhos que está sendo vitimizado. A minha periquitinha fez até um cantinho aqui. Aquela aqui. Eu, tipo assim, presta atenção. Né? Então, assim, a revolta é uma inutilidade na nossa vida. Com ela falando, aí ela concorda comigo. Então, essa revolta, né, inutilmente a revolta e a inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. A gente vai ver por quê, tá? Tudo isso é lastimável, no entanto, é necessário, né? Então, ele vai passar por um intoxicamento e a gente vai ver que tipo de intoxicamento, aonde que vai afetar e que vai ser a causa-mortes dele nessa vida que ainda nem começou, mas já está tudo planejado lá, para libertar ele de vez dessa complicação que ele se meteu. Quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? No nosso momento, a minha periquitinha está empolgada. No nosso momento, vocês estão escutando, né? Dá para escutar, né? No nosso momento, a dor ela é uma benfeitora. Mas não significa que a gente vai evoluir pela dor o tempo todo, porque à medida em que a gente vai pacificando o nosso coração, que a gente vai aceitando as leis de Deus, a gente vai se libertando da dor e vai evoluindo pelo amor. Então, são dois mecanismos aqui, nesse momento, nessa dimensão que a gente vive. Um é a dor e a outra é o amor. A gente escolhe. A gente pode escolher. E aí continua os ensinamentos do Clarencio. Penso, contudo, no martírio dos pais, considerou Hilário hesitante. Porque, pensa bem, né? Vai receber o menino Júlio, vai perder o menino Júlio de novo, vai passar por todo o sofrimento. Mas a gente já viu numa aula passada que ninguém sofre em vão. Aquilo que está ali inserido na nossa vida é necessário. É um desafio para nos promover. Então, o que a gente precisa compreender é isso, é deixar esse desafio vir e não ficar lutando com ele, que quanto mais a gente luta, mais ele fica na nossa vida. Tudo aquilo que a gente insiste, persiste, já dizia Jung. Então, se eu insisto em lutar contra, enquanto eu estou lutando contra, eu estou dando alimento para aquilo continuar ali, estou dando alimento. Então,
Aquilo que, por exemplo, para a gente entender, né? Vamos quantificar, porque quantificando a gente entende. Aquilo que poderia durar uma semana, a gente faz durar um mês, faz durar 6 meses, um ano, podia durar só uma semana. Bastava a gente aceitar, aprender com a irmã Dorro que ela veio ensinar, que ela ia embora. Mas o que a gente faz? A gente fica ali se degladiando. Quanto mais a gente fica degladiando, mais ela fica ali. Significa que a gente não aprendeu a lição, ela precisa continuar ali com a gente. Então, seria mais sábio da nossa parte se a gente perguntasse o que ela veio fazer na nossa vida e falar assim para ela: me ajuda a te entender, porque eu preciso aprender para que você também possa ir embora e ter a sua vida resgatada, né? Mas não, a gente fica ali persistindo. Meus amigos, falou o ministro Clarencio Generoso, a justiça é inalienável, então não tem jeito, né? Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amar e Zulmira, no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Então, veja bem, os pais estão de gaiato no navio ali? Não. Lembra que eles foram amantes? Ali foi um trio, né? Então, quando ela abandonou Júlio, Júlio não conseguia aceitar, e ela tomou como marido Armando, né, na outra vida, o atual Amaro. Ele ficou tão desestruturado que ele foi cometer suicídio. Então, hoje, está recebendo o Júlio ali no lar, como na maternidade dela, por um acaso? Não. Então, que bom que a gente também não lembra. Mas entenda, a gente não está passando uma situação em vão. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou a queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o seu erguimento. No passado, facilitou ele cair no suicídio. Agora, está fazendo de tudo para reeducá-lo novamente e colocá-lo no caminho da lei de Deus de novo. Isso não é bom? É oportunidade que a gente ganhou. É sofrida, mas diz respeito a uma plantação. Uma plantação já feita, né? E a reencarnação, então, propriamente do menino. Com efeito, avizinhava-se a madrugada quando alcançamos a residência do ferroviário, envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho, o Júlio, irrequieto e gemente, porque, lembra, ele está com dor, desconforto. Enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, olha quanto espírito está indo junto, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Lembra? A fecundação ocorre horas depois da relação sexual. E é quando ocorre que vai acontecer a fecundação é que vai ter a ligação. Já está tudo pré-estabelecido magneticamente ali. Tá? Junto de nós, o orientador solícito explicou. O doentinho encontra grande alívio com o contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Ambiente que o menino já conheceu. Então, ele vai reencontrar de novo o pai, ele vai reencontrar de novo a irmã, e agora a nova Zulmira que ele vai conhecer, que vai ser a mãe dele. Uma mulher que já está muito modificada. Então, isso tudo traz conforto para a alma que sofre. Coisas, pequenas coisas, né? Pequenos gestos, grandes valores. Olha só. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista. Zulmir, em espírito, estendeu nos braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria. E quando recebeu Júlio, aconchegou ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Olha só, tá vendo como é que o amor faz bem? Odila odiava ela. Agora chora, porque ela está dando uma grande oportunidade para um filho dela, da alma dela, reencarnar e se libertar daquele processo de sofrimento. Tá vendo? O amor sempre vale a pena. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Nunca se esqueçam disso. Opa, peraí que quando eu sair alguém me pediu para... Pode falar, Edilene. Fazer uma pergunta não tem muito a ver com o que você está falando, mas é um assunto que está me incomodando. Hoje, no Instagram, eu vi um noticiário, até a médica veio falar sobre a explicação ali. Um bebezinho de 20, eu sei que ele nasceu com 5 meses e 5 dias, prematuro, né? É isso? E aí foi.
teve um enterrozinho dele, estava no caixãozinho já para enterrar. Aí o bebê vai e chora. O que significa isso? Ele deu como ele morto. Eu Ele nunca devia, pedi. ele devia estar em estado de catalepsia ou letargia. Mas E bebê, o bebê. No livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, ela com 29 dias entrou nesse estado, quase que ela foi enterrada viva. A sorte é que a mãe dela, fazendo uma prece, acho que para Nossa Senhora, se não me falha a memória, pedindo, implorando pela filha, a menina volta daquele estado e não é enterrada. Então, provavelmente, ele estava em algum estado assim e não foi dado uma atenção maior, quase que essa criança provavelmente ia ser enterrada viva. Tá? ele está entubado, está em estado gravíssimo, mas ele está vivo. E ele Bom, está tentando. bom, vamos lá. Se for para o bem dele, vamos orar que as nossas orações possam envolver esse espírito reencarnante. Se for para o bem dele, que ele fique. Se não for, era um momento só que ele precisava passar, que ele tenha forças para voltar para o mundo espiritual, se preparar ainda mais para vir até aqui conosco de novo, que não é moleza não, viu? Ficar aqui não é moleza não. Verdade, Anny. Pode falar, Ana Lúcia. Esse caso do que a Edilene falou poderia fazer parte do planejamento dele? Pode, provavelmente. Sabe por quê? Se a gente sabe que não cai na Terra uma folha sem que Deus esteja ciente, se eu disser que Deus bobeou, né, deixou ele passar por essa injustiça, Deus é injusto, né? Provavelmente sim, esse bebê, esse espírito reencarnante, né, ele tinha que passar por alguma coisa semelhante assim para valorizar a vida dele, alguma coisa nesse sentido. O acaso não existe. No acaso não existe. Sempre lembre-se disso. Tem uma razão pelo que você está passando isso aí. A gente pode não saber as raízes, mas tem mais raízes lá para trás. E quando você disse do planejamento do Júlio, que já estava tudo planejado, esse planejamento pode se alterar, ou poderia se alterar no decorrer da vida dele, né? De alguma maneira. Pode. Sabe por quê? Você pode ter atenuantes e agravantes dentro do planejamento. Se você executa muito bem dentro do seu planejamento a sua vida, você segue muito bem ali, tentando fazer o melhor que você pode, dando o teu máximo o tempo todo, você pode ter até atenuante. Agora, também, se você, por rebeldia, não quer passar por nada daquilo, o que você vai ter? Agravante. Nós temos liberdade, nós não estamos. O único determinismo que nós vivemos aqui na Terra é o determinismo das nossas escolhas, é a única. Porque se você desejou plantar espinhos, fatalmente você passará a colher os espinhos, então você fez um determinismo, você criou um determinismo para você, ok? Não sei se eu me fiz entender. Entendi. O único determinismo que vivemos aqui na Terra, sempre, é resultante, o nosso determinismo, como espírito já com livre-arbítrio, o único determinismo que poderíamos passar são em consequências das nossas escolhas. Decidir plantar espinhos, fatalmente colhe os espinhos, fatalmente. Esse, então, está em relação a uma escolha feita, tá? Ok. Nada é culpa de Deus, nada. Não adianta a gente querer terceirizar que não funciona. A gente está numa era, gente, que apesar da gente estar vivendo numa sociedade, desculpem, uma sociedade mimimi, mas a gente precisa sair do mimimi. Eu não estou querendo ser dura, eu estou querendo ser realista. A gente não precisa ser contundente com as pessoas, mas a gente não deve ser conivente com as pessoas. Não tem como terceirizar aquilo que nós estamos vivendo em decorrência das nossas atitudes, é ponto final. Tá? E aí vem a parte mais linda, porque aí olha só, quantos espíritos foram para levar o menino Júlio, olha só como a gente é envolvido de boas vibrações, de bons espíritos, nos dando toda a força para a gente vencer na nossa encarnação. Eu vou dizer, tem algumas encarnações que a gente conhece, de pessoas amigas ou até conhecidas, que a gente fala, como é que a pessoa aguenta? Mas eu vou dizer, a pessoa que está ali, aquele espírito imortal que está ali, ele está protegido por Deus.
Ninguém sofre mais do que possa suportar. Há sempre muita misericórdia de Deus na nossa vida. E ai da gente que não fosse essa misericórdia. Ai da gente, tá? Então vamos à oração do Clarence. Só um pouquinho, né? Para a gente se fortalecer. Senhor, abençoa-nos de almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios, aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias, fortalecendo-nos o bom ânimo e a serenidade e modera-nos o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te, auxilies a nossa irmã que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhes os anseios, multiplica-lhes as energias para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. Olha que interessante. Nós somos co-criadores. Isso é bonito, né? Quanta coisa a gente podia estar criando de bom, né? Quanta coisa o ser humano, de uma forma geral, que está aqui reencarnado, né, que é espírito imortal, poderia estar criando de bom. Mas, infelizmente, muitos de nós, em outras vidas e ainda nessas, se desviam do bom caminho e, ao invés de criar coisas para o bem, cria para o mal. Mas oremos por todos. E aí, né, ele vai lembrar uma passagem de Lucas, que é quando Jesus, uma pobre mãe viúva, que só tinha um filho, né, ela, na cidade de Naim, ela está levando o corpo do filho para ser enterrado. Quando Jesus, então, vê, fala para o jovem, dá uma ordem para ele se levantar, ele se levanta e volta a viver. Ele estava em estado de letargia, ou catalepsia, né? E aí o que acontece? Todos glorificam a Deus, isso está e a Deus, e dizem, falam, relembram que Jesus, então, é o grande profeta, que posteriormente, né, esse grande profeta, como não fez mais prodígios para influenciar o povo, o que acontece? Ele é colocado na cruz. A gente sempre esperando os fenômenos e receber as graças, né? E quando a gente não vê mais os fenômenos nem a graça, a ingratidão aparece. Bom, mas enfim, é só uma lembrança da passagem, né? Júlio dormira placidamente, enfim, porque estava reencarnando e agora ele iria deixar naquele corpinho físico todas as marcas que estavam no seu perispírito decorrente dos suicídios de outrora. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam um concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adequando-se gradativamente aos nossos olhos. O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais, né? Até porque ela vai ser curta, ele precisa limpar só o perispírito. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Então vai ser uma reencarnação que não precisa de tantos preparos, porque ela não vai vingar por muito tempo. É só para limpar o perispírito dele. Ele não vai passar 30, 40, 50, 100 anos num corpo. Ele vai passar um período curto, só para ele se aliviar. Então, não necessita de grandes planejamentos, de grandes detalhes. Diferente, a gente nota a falta, a pouca necessidade de muitos detalhes, tá? Então, vamos seguir aqui. Por isso que vamos seguir. Todavia, se a existência do filho de Amário
estivesse destinada no momento a influenciar a comunidade, ou seja, uma encarnação de grande período, que teria uma tarefa enobrecida, né, numa comunidade, de influenciar um pequeno número de pessoas que fosse, né, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis e também fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas no caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro, que olha só quanta coisa que precisava ser feita. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Então, a gente tem que entender, quanto maior é a missão, mais preparo vai ter para renascer, com que pai e mãe vai ser, em que localidade, em que época, o corpo físico que esse espírito precisa ter para cumprir as missões que ele veio ter que cumprir. Então, isso é um processo lógico, né? E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade, inquiriu hilário estudioso, quer dizer, a gente sempre achando que uma pessoa muito inteligente, né? Nós não estamos desfazendo das pessoas inteligentes, né? Mas eu acho que a pergunta ali seria melhor, no meu modo de ver, tá? E se fosse um espírito muito evoluído, né? Porque inteligência nem sempre está aliada ao processo de moralidade. Então, vamos lá. Merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que não lhe faltasse um instrumento à altura dos seus deveres da materialização do pensamento. De fato. Mas se além da intelectualidade, volto a dizer, tivesse a moralidade também. Já imaginou o quanto que esse planejamento tinha que ser maior ainda? Né? Então, quanto maior a complexidade que o espírito precisa para vir aqui executar uma missão, que missão é aquilo que está relacionado a toda uma comunidade, lembra quando Kardec fala lá no Livro dos Espíritos? Missões e ocupações dos espíritos. Missão diz respeito ao que você vai fazer para uma coletividade, ainda que pequena, pode ser só uma família, ou uma cidade, sei lá. Mas ocupações é aquilo que a gente vai fazer em prol de nós mesmos. Só para relembrar o Livro dos Espíritos, tá bom? Se eu correr um pouquinho, vocês me freiam, viu? Não vai deixando, não, porque eu vou achando que vocês estão por dentro, eu vou em frente, tá? Se não tiver, breca. Diz para eu parar. E se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo, perguntei por minha vez, receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, que tinha que ter uma mão, né, um domínio, tanto das emoções quanto do controle motor fino para poder operar, né? Assegurando-lhe pleno domínio das emoções, porque não mais indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, que a primeira quantidade de fluido que a gente recebe são dos pais, o fluido vital, a célula do espermatozoide e a célula ovo, elas estão carregadíssimas de fluido vital. Então, a primeira carga de fluido vital que a gente recebe é do pai e da mãe, né? Aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Por que ocorre de forma automática? É o que eu vou botar aqui no próximo slide, mas eu vou simplificar para nós. Por que ocorre de forma automática? Porque no nosso perispírito, ele contém toda a memória biológica já aprendida por nós nas passagens que nós tivemos nos reinos, em todos os reinos da natureza, desde organismos simplórios até organismos mais complexos. Quando a gente entra, então, no reino nominal, a gente ganha um organismo extensamente complexo, e é aí que a gente também vai chamar aquilo de perispírito, mas até então a gente tinha um corpo espiritual que não tinha nome, né? Porque para estar aqui no mundo material você tem que ter alguma coisa. Mesmo o princípio inteligente que está estagiando nos outros reinos. E é preciso que essa informação biológica, embriogênica, fique toda arquivada em algum lugar.
Tanto é que, por exemplo, como eu já aprendi esses automatismos nos outros reinos da natureza, eu preciso dar ordem para o meu coração bater, eu preciso dar ordem para eu respirar, eu preciso dar ordem para o peristaltismo do meu esôfago, do meu intestino funcionar e do meu estômago. Eu não preciso nada disso. Né? Isso está no automático já, porque já foi aprendido. Então, numa reencarnação comum, o perispírito tem todas as informações necessárias para o futuro, para a nossa futura reencarnação. As marcas e as memórias biológicas estão no perispírito, e o que não está no perispírito está nos outros campos da consciência que vão ser jogados para o perispírito, já foram jogados. E que vão automaticamente já selecionando, realizando todo o processo de mitose e meiose necessária. Toda a informação dos tubos neurais e etc., toda aquela formação embriológica necessária que vai formar todos os órgãos do nosso sistema, e se algum precisa vir com algum defeito, que é o caso do menino Júlio, vai vir o quê? O aparelho fonador. Vai vir com problemas. Isso tudo já está lá no perispírito, então você não precisa ficar dando ordem, já está lá. É o perispírito que vai passar aquilo automaticamente, né, dentro desse processo, e já vai formar o futuro corpinho. Tá bom? Foi para vocês ou ficou alguma coisa assim de dúvida em relação a isso? Foi? Todo mundo? Se não foi, gente, pergunta, a hora é agora. Obrigada, Miriam. Obrigada, Edilene, obrigada, Marilson. Então, eu vou seguir, tá? Obrigada, Luciana. Obrigada. Então, eu vou seguir. Porque senão eu fico também repetindo muitas coisas, daqui a pouco vocês desistem, né? Não aguentam. Isso aqui, essas imagens agora...